meditação, mais um momento que nós vamos buscar a presença dele com reverência. Nós te adoramos, Deus. Muito obrigado, Pai, por tua presença em nossas vidas. Encontramos conforto em nosso coração com a tua presença. O Senhor é aquele que nos resgatou das trevas, nos tirou do lamaçal quando nós estávamos nos afogando e nos deu vida. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Vira para xara, canta lá, bara, bara, bara. Ura, bara, xure, canta. Suru, curu, curu, xure, canta lá, basura, bara, bara, xure, canta lá, basura. Ura, bara, xure, canta. Suru, canta. Ura, bara, xure, canta lá, basura. Aleluia. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Louvamos a Jesus por estarmos aqui nesta noite. Louvamos a Ele pela presença, pelo cuidado que Ele tem conosco, pelo amor tão grande com o qual Ele tem nos amado. Nós adoramos esse Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Amém. Quando você for buscar a presença de Deus, quando você quiser adorar ao Senhor, você... Caiu água aqui. Você sempre entre na presença do Senhor com uma adoração. Sempre. Sempre busca a presença dele com uma adoração, sempre busca a presença dele com amor, sempre busca a presença dele com cuidado, com uma reverência. Ele é um rei, ele é um Deus, e ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. Ninguém entra na presença de Deus já pedindo coisas. A gente faz isso com o nosso pai terreno, muitas vezes já chega pedindo, falando, sem protocolos, mas diante de Deus requer um momento de adoração, não por causa dele, mas por causa da gente, para a gente também preparar o nosso coração, controlar nossa ansiedade, controlar a naturalidade da nossa alma, controlar nosso afobamento, como diz aqui no Nordeste, né? Sossegar, adorar Ele. E aí nós podemos então escutar a direção que Ele tem para nós antes mesmo que a gente venha dizer qual é a direção que a gente quer. Isso quando a gente começa a adorar Ele. Amém? Amém. Amém. E aí quando nós escutamos a voz dele, nós podemos andar sobre as águas. Te adoro, Senhor. Olho somente para Ti, Pai. Somente para a Tua presença. Eu fito os meus olhos no Senhor, porque eu sei que em Ti existe segurança, que ainda que muitos vejam o mar, ainda que muitos estejam se afundando, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o mar revolto se levante, mas o Senhor firma os meus pés, mesmo onde não há firmamento, porque o Senhor é o firmamento. A Tua palavra me sustenta.
tua palavra me põe de pé em qualquer circunstância. A tua palavra me põe de pé em qualquer ambiente, em qualquer adversidade, seja ela financeira, seja ela física, de saúde, seja nada pode me abalar, nada pode me destruir, porque eu escuto o Senhor, somente o Senhor, eu escuto a tua voz e eu sigo a tua voz. E eu sei que é a tua voz que me coloca no lugar seguro. Eu te agradeço por tua voz tão doce. A tua voz que chega ao meu coração e me traz vida, e me traz paz, e me traz descanso. Eu escuto a tua voz e nela eu descanso, porque eu sei que o Senhor só me diz a verdade. Não a verdade do mundo, mas a verdade eterna. Eu descanso em Ti, confio em Ti totalmente. Tu és meu Senhor. Eu te adoro e descanso em Ti. Descanso na tua presença. Só em Ti. Somente em Ti. Somente no esconderijo do Altíssimo eu posso escutar a voz maravilhosa do Senhor. Sim, eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Oh Senhor, o melhor lugar para se estar é escondido nos teus braços. Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, Senhor, maravilhoso. Maravilhoso Deus. Eu te adoro, Jesus, maravilhoso. Te adoro, Senhor. Obrigado, Pai. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Te adoro, te louvo. Senhor, pelo teu cuidado, por tua voz tão suave que tem direcionado as nossas vidas. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, eu te louvo. Muito obrigado, amado. Amado, amado, amado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tua direção. Obrigado pelo teu cuidado. Te adoro, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco nesta noite. Traz a tua revelação aos nossos corações, porque nós teremos todo o cuidado de andar nela, de andar na tua direção, de andar na tua voz. Porque nós sabemos que a tua voz e a tua direção é a verdade. E nós queremos escutar a tua verdade. Fala conosco, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agradecemos por você estar aqui conosco, escutando da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor, que a cada dia tem nos abençoado, que a cada dia tem nos amado com um amor tão grande. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Aleluia.
Vamos começar? Amém? Vamos começar com uma pergunta. Quem você escuta? Quem você ouve? Nós estamos num mundo em que existem muitas informações, muitas coisas são faladas, tudo é colocado no YouTube, no Instagram. Até nós colocamos as nossas mensagens no YouTube, no Instagram. E você vai lá e baixa uma lista de coisas para você ver. E aí são muitas informações, mas dentro dessas informações, quem você escuta? Quem de fato você presta atenção e vocês têm como direção? É um mentor? É um coach? É um parente? É um amigo? É o pastor? É um filósofo? É um professor? Quem você escuta é fundamental para a direção que você quer dar para a sua vida. E o que eu quero dizer para você hoje é que existe uma voz que é diferente de todas as outras. E essa voz é a voz de Jesus. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você escuta a voz de Jesus? Você tem escutado? Aí você fala assim: ah, mas eu não escuto Jesus falar comigo. Ou então você fala assim: ah, mas eu queria escutar Jesus falando assim, sabe, de uma forma sobrenatural. Se você escutar Jesus falando de uma forma sobrenatural, na maioria das vezes, das pessoas que escutaram de forma sobrenatural, e muitas pessoas já escutaram, inclusive na Bíblia, isso não trouxe muita transformação para a vida delas, porque as pessoas, não todas, mas muitas pessoas que escutaram a voz de Deus, eles não atentaram para o que Deus falava. Então não adianta você querer escutar uma voz de Deus se você não vai obedecê-la. E Deus tem falado hoje, de muitas maneiras. Só que as pessoas não têm escutado. Por quê? Primeiro porque as pessoas não reconhecem a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos começar por esse versículo, João 10. Evangelho de João, no capítulo 10. O título dessa passagem é Jesus, o bom pastor. Ele começa dizendo assim: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas elas, as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 11. Eu sou bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, versículo 13. Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Saber reconhecer a voz do pastor é a primeira parte para saber se você é ovelha ou não. Ovelhas conhecem a voz do pastor. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para que ele falou isso? Ele falou na sinagoga ou foi no templo? Só voltando ali o texto para ver, mas era um lugar que estava rodeado de fariseus, outros judeus, tinha muitas pessoas ali, ele estava sempre rodeado de pessoas e ele sempre falava. E nessa passagem ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha é interessante. Eu nunca criei ovelha, mas eu tive uma experiência uma vez com ovelha que foi muito engraçado. Nós estávamos em Aracaju, num acampamento, num retiro. E a gente estava afastado, eu e alguns pastores e alguns amigos, afastado da casa, deixa eu lembrar, ajeitando a bomba d'água, porque estava sem água. A gente tinha acabado de chegar. E estávamos perto da cerca e do outro lado da cerca tinha um bocado de ovelhas. Um dos pastores, que já tinha sido criador de ovelhas, sabia que nenhum de nós ali tinha sido criador de ovelhas, e falou assim: vou mostrar para vocês como é que funciona. Aí ele pegou e gritou assim: Bita! E as ovelhas fizeram assim. Aí parou. Ele: Bita! Era assim de novo. Aí ele fez: Bita! 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 Elas começaram a se movimentar. E uma por uma, acho que tinha umas 30 ovelhas. Elas foram e caminharam todas de volta para o curral. Ele não era o pastor delas, mas elas eram ovelhas. E ovelha reconhece voz de pastor. A gente riu muito daquela situação porque nenhum de nós esperava aquilo. Ele não conhecia as ovelhas, elas não conheciam ele, mas ele era um pastor, no sentido de ser pastor de ovelhas. Então ele sabia como conduzir ovelhas. E elas escutaram a voz de um pastor. Jesus ele declara assim, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quando sou eu que estou falando. E aí eu volto à pergunta: quem você escuta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: todas as pessoas que falam, que dizem que estão falando em nome de Jesus, de fato estão falando em nome de Jesus? E a terceira pergunta: quando você escuta a voz de Jesus, a voz do pastor, você faz como aquelas ovelhas e sai caminhando na direção do aprisco ou para fora do aprisco? Porque o que faz a definição, o que faz a relação entre ovelha e pastor é que as ovelhas escutam aquilo que o pastor diz. Como é que eu sei se uma pessoa, eu sou pastor espiritual, e como é que eu sei que uma pessoa é minha ovelha ou não? Eu estou rodeado de pessoas que me perguntam coisas, pessoas que me pedem orientação, pessoas que conversam comigo, pessoas que me pedem conselhos, pessoas que me pedem uma palavra. Mas para quem de fato eu sou pastor? Porque uma das definições que eu aprendi depois que eu fui ungido pastor, é que para muitos eu sou um amigo pastor, para outros eu sou um pastor amigo. Aqueles que eu sou amigo pastor, eles vão dizer assim: eu tenho um amigo que é pastor. Qual a diferença? Eu não sou pastor deles,
Se eu der uma orientação, eles vão obedecer, fazer, se quiserem ou não. E se eles tiverem necessidade, talvez eles venham falar comigo ou não. Mas por outro lado, eu procuro ser um pastor amigo. E aqueles que me têm como pastor, quando eles vêm a mim, quando eles têm necessidade, eles vêm a mim e eu dou uma direção, eles fazem. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Isso quer dizer a sua congregação, onde você está, aquele que você tem como pastor e as pessoas que me têm como pastor, mas também diz respeito a Jesus. Com respeito a mim, eu como ovelha, eu procuro escutar diligentemente a direção que o Espírito Santo coloca no meu coração, porque eu sei que isso é saúde para mim, isso é vida, isso é que me traz confiança, descanso. Por outro lado, eu como pastor procuro passar para aqueles que são ovelhas, que são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou escutar para aqueles que são guiados por aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado e eu passo às pessoas, elas vão fazer. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu estou passando por uma luta na carne terrível. Eu falo, olha, primeiro passo, você tem que jejuar. Jejuar 2 vezes por semana. Ah, pastor, mas é difícil. Eu falei, mas a direção é essa. E aí ele vai dizer assim, você me ajuda? Claro, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o princípio. E aí eu vou ajudar e ela vai fazer o quê? Ela vai jejuar. Pastor, eu preciso crescer espiritualmente. Olha, você precisa passar pelo menos 1 hora por dia ou meia hora por dia, no mínimo, do seu dia orando em línguas. Isso vai edificar você espiritualmente. Ah, mas é assim que funciona? É. Como é que você sabe? Porque eu fiz. E se eu fizer, vai dar certo? Ah, mas eu não sei. Será que é? Quando eu dou uma orientação para uma pessoa, eu explico tudo direitinho. E ela fala assim, ah, mas eu acho que não é assim. A primeira coisa que vem na minha mente é, essa não é minha ovelha. Porque ovelha escuta. Ovelha escuta. Eita! Ela pode não ter uma visão muito aguçada, mas a audição é na medida. Por isso que Jesus usou esse exemplo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas eu as chamo pelo nome. Eu conheço e elas me conhecem. A gente tem uma relação de confiança. Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida para as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário quando vem o lobo. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Versículo 26. Mas vocês não acreditaram porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Existem mercenários no meio do aprisco? Sim, ele falou, o mercenário está lá. E a gente precisa aprender a discernir a voz do mercenário da voz do pastor. É preciso aprender a discernir. Nós, ovelhas, precisamos aprender a discernir, a separar, a saber identificar o que é a voz de uma ovelha, ou o que é a voz de um pastor, do que é a voz do mercenário ou do lobo devorador. E tem como? Tem. E eu vou explicar como. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Se você voltar em João 3, Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus
estava conversando com Nicodemos, e essa passagem está cheia de fundamentos. Quando Jesus falou com Nicodemos a respeito do nascer de novo, no versículo 5, ele falou assim: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E eu quero atentar para esse versículo próximo aqui. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra. E o vento aqui é o vento do Espírito. O vento sopra onde quer. O vento do Espírito Santo, ele está sempre falando. Aqueles que são nascidos do Espírito têm a capacidade de escutar a voz do Espírito. De novo, o Espírito Santo está dentro de você. Se você aceitou Jesus, se você reconheceu, se você pediu ao Espírito Santo para morar em você, independente de placa de religião ou de ritual religioso, se no seu coração você teve esse entendimento, eu quero Jesus na minha vida, eu quero conhecer Jesus. Se o carpinteiro chegou à sua porta e bateu e você abriu, ele entrou. E aí ele entra com o vento do Espírito, e o Espírito ele tem uma voz, ouve-se a sua voz. Aqueles que são nascidos do Espírito escutam a voz do Espírito. Aqueles que têm o Espírito Santo escutam a voz de Jesus e sabem reconhecer. Você sabe quando é o Espírito Santo falando ao seu coração. E como é que você sabe? Como é que gera essa certeza? É exatamente por esse motivo, porque quando é o Espírito Santo falando dentro de você, gera uma certeza. Você sabe que é a verdade. É como se houvesse uma... há uma confirmação, sabe? Encaixa. Você fala, poxa, é isso. Por isso que quando eu escuto um pastor falar, e eu sendo ovelha, se não bateu no meu coração, eu falo, Espírito Santo, eu vou deixar quieto. Ele fala, deixa quieto. Porque às vezes você não sabe o que é, mas no seu coração você sente que não é bem assim. Esse cara está querendo alguma coisa. Ele não quer me fazer engordar como ovelha, ele quer tirar minha lã. Você nunca teve essa sensação, não? Você escutar alguém falar assim com muita emoção, com muita eloquência, com muita coisa, e você olha assim e fala assim, tô achando que esse negócio tá desconfiando. Quando você desconfiar de uma coisa, vou dar uma dica para você, desconfie com mais força. Fique ligado. Porque ovelha que não reconhece a voz do seu pastor pode seguir o mercenário. A coisa mais fácil é roubar a ovelha. Olha o exemplo que eu falei. Ele podia ter pego essas ovelhas, colocado todo um caminhão e levado embora. Se bem que devia estar vigias por lá. Só que as ovelhas voltaram tudinho. Só que quando elas chegaram lá no aprisco, que elas não encontraram o pastor delas lá no curral, sabe o que elas fizeram? Voltaram todas por parte de novo. Porque elas perceberam que era uma voz estranha. Não, porque se fosse a voz do meu pastor, quando eu chegasse lá, ele estaria lá. E ele não estava. E elas voltaram então para o pasto. Porque não era a voz do pastor dela, porque a voz do pastor, do seu pastor, é a voz verdadeira, é a voz certa. E o Espírito Santo ele quer falar ao seu coração. A palavra que o Espírito Santo fala para você, ela é única e verdadeira. Que essa é a palavra de Jesus. E essa palavra ela é falada ao seu coração. Quando eu falo palavras que saem da minha boca, que eu digo que isso é o Espírito Santo falando através de mim, ou quando eu digo que é as palavras que eu escutei do Espírito Santo que estou passando para você, essa palavra ela tem que impactar no seu coração, ela tem que impregnar de você, ela tem que haver uma confirmação dentro de você. E quando eu falo confirmação, eu não estou falando de uma emoção. Eu estou falando de que você vai testificar dentro de você que essa é a verdade. Quando a palavra é de Deus,
ela muda você, ela dá uma direção, ela lhe alimenta, ela lhe sustenta, ela muda a sua forma de pensar, ela transforma você. E aí ela vai compactar. Então essa palavra do Espírito Santo, ela pode ser dita através de mim, ou ela pode ser dita através da Bíblia que você lê, ou ela pode ser dita através de um vídeo que você assiste, só que você precisa identificar a voz. E a única forma de identificar a voz do pastor é tendo comunhão com o pastor. Quando você entra em comunhão com Deus, quando você busca a presença dele, o Espírito Santo ele vai falar com você de uma maneira que quando pessoas falarem dessa maneira, você vai saber identificar. Hoje, independente de religião, independente de placa, eu converso com pastores, com pessoas, eu consigo identificar, eu consigo discernir se aquilo que aquela pessoa está falando é de Deus ou não. Eu tenho amigos hoje que a gente se conheceu há pouco tempo e era como se a gente tivesse se conhecido há anos. A gente fala a mesma linguagem, por quê? Porque é a linguagem do Espírito. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu trago isso para mim em relação à minha comunhão com Ele, para escutar a voz dEle. Trago isso para mim em relação às outras ovelhas, para que eu identifique essa voz nos outros e saiba que eles estão falando de Deus. E trago isso para mim em relação, eu pastor, levando uma palavra para as ovelhas, para que elas saibam identificar. As pessoas que me têm como pastor, elas identificam o Espírito Santo em mim porque elas têm o mesmo Espírito. Independente de religião, é você saber identificar que é Deus falando. E a única forma de identificar que é Deus falando é quando você tem comunhão com Ele. E quando você tem comunhão com Ele, a voz dele faz o quê? Isso ele falou em João 5. O que a voz do Espírito Santo faz em nós? Abre lá no Evangelho de João. Hoje eu estou aqui bem pertinho. João 10, João 3, João 5. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente vai para um outro versículo. Mas agora eu quero que você vá em João 5. O que Jesus falou sobre a voz dele? Você quer aprender sobre a voz de Deus? Leia o Evangelho de João. Porque quando João começa a escrever, ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é verbo? Palavra, o logos. No princípio era o logos. No princípio era a voz estava com Deus, e nós escutamos essa voz, e a voz encarnou. Nós vimos ele como unigênito do Pai, nós reconhecemos aquela voz. E aí todo o Evangelho de João, ele vem falando sobre Jesus, se apresentando como essa voz que encarnou e fala aos nossos corações. Para quê? Para nos dar vida. Nos alimentar, porque é isso que a palavra dele faz em nós. João 5, 24, ele escreveu assim: João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você escutar a voz dele e acreditar, você tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque já passou da morte para a vida. Quando você escuta a voz dele, e a voz dele entra em seu coração, ela traz vida. Em verdade, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse versículo aqui está falando da mesma coisa que ele disse para Nicodemos. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que ouvem a minha voz estão mortos, mas quando você escuta a minha voz, você recebe vida, você nasce espiritualmente. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. E quando ele fala viverão, não se refere só à vida aqui na terra, se refere à vida eterna. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo,
também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiveram bem, feito o bem, para a ressurreição e vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Todos sairão dos túmulos, uns para a vida, a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E o que define se você vai sofrer o juízo ou se você vai ser absolvido é: você escutou a voz dele? Tá? A direção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Existem muitos enganadores, existem muitos homens carregados de sabedoria, de entendimento. Existem muitas pessoas hoje em dia colocando muita coisa na internet, nas redes sociais, nas palestras, arrematando multidões, dizendo que é a voz do pastor, quando não o são. A voz do Espírito é a voz que traz vida. A voz da verdade, ela não te emociona, mas é a verdade. Por que eu grifei isso aqui? Porque muitas vezes, hoje, nós nos deixamos levar por palavras que nos emocionam. Constantemente, nas redes sociais, nós vemos postagens de palavras assim que tocam lá dentro. Palavras que dão uma vontade de chorar. E eu tenho aprendido a não me deixar levar por essas palavras, porque muitas vezes essas palavras que são carregadas de emotividade, elas podem não ser a verdade, e a maioria delas não são. Não é a voz do bom pastor. A voz do bom pastor ela é clara, ela não precisa de um subterfúgio emocional para tentar convencer você. Paulo em Coríntios, desculpe, 14, ele fala assim: existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido, todas elas têm um sentido. Só que o sentido ele se dá quando você escuta, comunicante e comunicado, aquele que fala e aquele que ouve. Nesse texto de 14 ele estava falando sobre os dons de línguas, que é uma língua que para muitos não tem significado, mas para outros tem significado. Para nós que cremos, escutamos como sendo a voz de Deus e falamos para edificação espiritual, tem um significado. Para muitos é só palavras jogadas ao vento. O que dá o significado é quando você escuta, entende e acredita. Por isso que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a forma de você escutar a voz de Deus é: entre em comunhão com Ele. Cuidado com palavras que emocionam demais. Cuidado com pastores com ternos caros e gel no cabelo, e tupete, e barbinha bem feita, e toda uma ambientação de luzes e sons, e você escuta aquela voz. Tem pastor que até opera a garganta para ficar com um tom de voz mais entonado, para tentar convencer você a aceitar Jesus. Jesus não precisa que ninguém se esforce emocionalmente para tentar convencer de que Ele é Jesus. Você vai entender que Jesus é Jesus quando você acreditar nele. Paulo falou assim: eu estive entre vós, mas não fui levando para vocês palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não quero persuadir vocês com sabedoria. Eu quero apresentar para vocês Jesus, esse crucificado que ressuscitou, está no céu, e se você tiver comunhão com Ele, Ele te dá vida. Ponto. Não tem que estar criando, não tem que pintar Jesus bonitinho para você se apaixonar por Ele, não.
Porque Ele é a verdade. E a única forma de você conhecer é você aceitando, é você nascendo de novo, é você querendo ter essa comunhão com Ele. As pessoas hoje querem muitas coisas que emocionam. Coisas que dão aquele friozinho no coração, as coisas que são bonitas, e você vai nas igrejas hoje e é uma preocupação muito grande com o estético da coisa. É legal o ambiente, luz e som, é muito massa isso, mas tudo isso é externo. Não adianta nada você estar num lugar com muita ambientação, com muita beleza externa e com um vazio interior. Porque os fariseus já eram assim. O templo de Salomão, ele era belíssimo, ele era folheado a ouro, tinha lá a Arca da Aliança, tinha tudo, o véu do templo. Era uma coisa que era uma construção belíssima, na época de Jesus, de mais de 400 anos. Não sei exatamente quando ele foi reconstruído, foi por Neemias. Não, por Esdras. Eu sempre confundo. Um fez o muro, o outro fez o templo. Preciso ler mais Neemias e Esdras. Neemias é os muros, Esdras é o templo. Ele foi reconstruído e ficou até os dias de Jesus. E nos dias de Jesus, Jesus olhou para aquele templo grandioso e os discípulos falaram: olha, mestre, as pedras do templo, olha que coisa grandiosa. Ele virou para os discípulos e falou assim: vou destruir isso tudo e vou reconstruir em 3 dias. E aí quiseram jogar pedra nele, disseram que ele blasfemava, porque era um templo muito lindo. Só que ele falou assim: isso não vale mais nada, porque isso aqui são sepulcros caiados, está muito lindo por fora, mas não tem mais sentido nenhum. O sentido é a voz do Senhor falando ao seu coração. E hoje as pessoas querem ir pelo mesmo caminho, criar situações bonitas, sabe? Com situações emocionantes, situações externas. Só que o que vai salvar você do inferno, o que vai tirar você da depressão, o que vai trazer saúde para o seu corpo, o que vai trazer firmeza para os seus pés, o que vai trazer prosperidade para a sua vida, não é aquilo que é falado exteriormente, é aquilo que o pastor fala ao seu coração. É aquilo que Jesus fala para você e você acredita, porque ele falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não é só escutar, é escutar e seguir. É escutar e fazer. Por isso que eu disse em relação a mim como pastor. Como é que eu sei que eu sou pastor de alguém? Quando eu falo que é para fazer, a pessoa faz. Como é que eu sei que eu sou pastor, que eu sou ovelha de Jesus? Quando ele dá para mim uma direção e eu sigo. Às vezes as direções de Deus, elas são muito controversas em relação às circunstâncias. Às vezes está numa direção, todo mundo está indo numa rebanhada para uma direção, e o Espírito Santo fala para você: não vá. E aí, o que é que você faz? Está todo mundo indo por um caminho, e você fala, o Espírito Santo fala para você: não faça isso. Esse não é o caminho, não quero que você faça isso. Ah, mas os outros falaram que Deus falou para eles irem. Aí o Espírito Santo fala assim: sim, eu falei para ele ir, não falei para você ir. Por quê? Porque a voz de Deus em nós, ela é íntima e pessoal. Entenda, o fato de Deus falar para uma pessoa que ela tem que ir numa direção, não quer dizer que todos têm que ir nessa mesma direção, porque aquilo foi Deus falando para ela. E quando eu, como pastor, dou uma direção, não é uma direção que é para a minha vida, é uma direção que a palavra fala que é para a vida de todos. Existe uma diferença na direção que um pastor dá para as pessoas no natural, e uma diferença que um pastor dá para as pessoas no espiritual, porque aquilo que é espiritual serve para todas as pessoas, inclusive para o próprio pastor. E se ele escuta a voz de Deus, ele vai seguir a direção. Por quê? Porque os pastores, as ovelhas escutam a voz do pastor. Hoje as pessoas, elas têm falado muitas coisas, têm muitas direções, e eu escuto muitas coisas. Eu assisto vídeos de vários pregadores, de várias coisas. Tem muitos homens sábios dentro das suas teologias. Eu escuto filósofos também. E eu gosto dos filósofos porque eles são claros, assim, quando falam assim: eu não acredito em Deus, então o que eu estou falando é sabedoria.
Quando eu morrer, meu corpo se corrompe, não vai ter mais nada, vai ser o vazio, e o que vai ficar vai ser as minhas palavras. Quem quiser que acredite ou que siga. A forma como ele enxerga o mundo. Ótimo, ele foi verdadeiro naquilo que ele é. Eu gosto de pessoas verdadeiras, ainda que a verdade dele seja contrária daquilo que eu sigo, mas eu gosto de pessoas que falam e que vivem a verdade. Isso é um princípio fundamental. É bem mais fácil você falar de Jesus verdadeiro para as pessoas que são verdadeiras do que você falar de um Jesus verdadeiro para pessoas que são hipócritas. Porque o próprio Jesus encarnado não conseguiu destruir a hipocrisia que havia nos fariseus. E hoje o mundo está carregado de hipocrisia, principalmente no meio cristão. Pessoas que dizem que são e não são, dizem que fazem e não fazem. Pastores que dão ordem aos outros, mas eles mesmos não vivem aquilo. Que dão cargas tremendas para os outros, mas eles mesmos não querem mover uma palha, igual faziam os escribas e fariseus. Mas aqueles que escutam a voz do Espírito, aqueles que atentam para a voz do Espírito, esses andam no lugar melhor. Se você quiser andar no lugar melhor, você precisa aprender a escutar o Espírito Santo falando ao seu coração. Aí vai testificar dentro do seu coração se aquilo que eu estou falando é de Deus ou não. E quando testificar, você vai saber que é uma direção de Deus. Porque o Espírito, ele testifica coisas espirituais com coisas espirituais. Você sabe discernir. Você sabe discernir as outras vozes quando você conhece uma voz. Você sabe discernir os outros pastores quando você conhece um pastor. Você vai dizer, não, meu pastor não faz isso. Quando eu vejo uma doutrina errada de pessoas que fazem coisas dizendo que é de Deus. Ah, porque eu li na Bíblia e Deus fez desse jeito. Eu conheço meu pai. Eu falo assim, meu pai não faz isso. Não, meu pai não condenaria desse jeito. Não, meu pai não agiria dessa maneira. E como é que ele agiria? Aí eu escuto a voz dele na palavra. Falo, ele agiria assim, ó. Porque ele me falou, porque eu tenho escutado ele. E se a pessoa também tem escutado ele, nós vamos falar a mesma coisa, porque Deus não vai falar uma coisa diferente para mim, outra coisa diferente para você. Se é o mesmo Deus. Se é o mesmo Deus. Então, queridos, procura escutar a voz do Espírito. Procura ser uma ovelha obediente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fica com isso aí no teu coração. Eu as chamo pelo nome. Eu conheço cada uma delas. Elas me ouvem. E eu cuido delas. Jamais ouvirão o mercenário. Jesus falou isso para aqueles fariseus. Eles não entenderam. Sabe por quê? Porque não eram ovelhas dele. E ser ovelha é uma construção que vem com a comunhão. Buscar a comunhão com Deus. Buscar a comunhão com o Espírito. Escutar a direção de Deus. Vai trazer vida. Vai trazer a resposta para a necessidade que você está passando. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pelo teu amor em nossas vidas. Agradecemos por tua doce palavra que tem nos direcionado. Que tem nos feito andar num lugar diferente, num lugar de graça, num lugar de verdade. Eu sei que muitas vezes nós somos surdos, eu sei que muitas vezes nós somos nécios, eu sei que muitas vezes nós somos incrédulos, eu sei que muitas vezes nós somos filhos rebeldes, desobedientes. Eu peço ao Senhor que nos perdoe. Porque no íntimo do nosso coração, o nosso desejo mais profundo é fazer a tua vontade, é agradar ao Senhor, é escutar a tua voz. Por isso, Senhor, não se canse de nós. Fala conosco.
Fala conosco, porque nós temos o desejo de escutar a Tua direção para as nossas vidas. E nós oramos por cada um que tem escutado essa mensagem, para que se abra o coração e eles possam então ter os ouvidos espirituais aguçados para entender e para discernir a voz do bom pastor, a Tua voz, que é doce e maravilhosa, que muitas vezes pode não emocionar tanto, muitas vezes pode não trazer a resposta que nós queremos, mas vai trazer com certeza a resposta certa, a resposta verdadeira, porque na Tua palavra só tem verdade, e é por isso que nós Te amamos, porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e além do Senhor não tem outro. E nós queremos Te seguir nesta vida e queremos estar completamente com o Senhor na próxima. Muito obrigado, Pai. Nós Te adoramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Muito obrigado por participar desses momentos. Que essa palavra possa edificar você e possa trazer um crescimento espiritual para a sua vida. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.